E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E hoje o tema é algo assim, ó, que assola a humanidade, que é a maior epidemia do planeta. É sobre isso que a gente vai falar, sobre depressão e as causas energéticas, as causas espirituais que geram a depressão. Então fica comigo que o tema de hoje está super interessante. Solta a vinheta, pessoal! Eu tive uma vida com muitos desafios, né, na infância e na adolescência. E eu vivia triste. E eu tinha certeza que aquela tristeza um dia ia virar depressão. Porque a depressão sempre começa com uma tristeza grande, profunda, ou com um trauma, ou com algum sofrimento, algum processo de sofrimento onde a pessoa entra. Não é porque ela pediu isso ou porque ela quis. Simplesmente os fatos da vida vão acontecendo e se essa pessoa não tem um preparo emocional, ela não tem uma força para lidar com os problemas, se ela não foi preparada para isso, pode ser que ela sucumba e entre em depressão. E aí eu fui crescendo, né? E aquela tristeza interior sempre estava ali comigo. Por mais que as coisas acontecessem, festas, celebrações, viagem, passeios com a família, tinha alguma coisa que incomodava. E o Gandhi tá na Índia, né? E o grande clique da minha vida se deu quando eu descobri, né? Aí tem que botar aquela musiquinha de anjos cantando assim, oh! Quando eu descobri que toda doença que tá no corpo físico, ela tem uma causa energética, uma causa emocional. Quando eu descobri isso, tudo brilhou na minha vida. Parece que eu entendi o sentido de tudo. Quando eu descobri que existiam chakras, que existia energia e que todas as doenças físicas eram abastecidas pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, tudo começou a fazer sentido. E com a depressão não é diferente. A depressão é uma desvitalização de todos os nossos chakras. Então assim, ó, quando dá uma pane geral no nosso corpo físico e todos os chakras estão desvitalizados, existe uma depressão no nosso campo de energia. É como se fosse uma depressão na aura. E tudo que acontece na aura, no nosso campo de energia, vem a se somatizar no corpo. Então a depressão é uma pane geral no sistema, onde a pessoa fica totalmente apática e que ela não sente alegria, ela não tem força para sair do lugar. Claro, nenhum chakra está rodando, todos os chakras estão subativos, ou estão parados ou estão funcionando numa frequência vibratória muito fraca, eles estão funcionando numa capacidade aquém, né, daquilo que eles precisam produzir. E aí é claro que a pessoa vai ficando desanimada. A palavra ânima vem de alma, e animação é quando a pessoa está em movimento, quando ela está sorrindo, quando ela está fazendo tudo funcionar, tudo acontecer. Se ela está desanimada, é como se ela estivesse sem alma, ou sem a energia dos chakras funcionando. A depressão começa principalmente no terceiro chakra, no plexo solar. Inclusive no vídeo de poder pessoal, o pessoal pode colocar aqui uma imagenzinha, eu falo sobre o terceiro chakra. Ele é o chakra do poder, ele é o chakra onde está a nossa autoestima, a nossa alegria, a nossa fé na vida. E quando a pessoa perde a alegria de viver, ela perde a autoestima, ou ela tem alguma fobia, pânico, preocupação, medo, tristeza, raiva, é o terceiro chakra que entra em colapso. Na tentativa de equilibrar o terceiro chakra, o segundo e o quarto emprestam energia para ele. Só que se ele é um buraco, né, onde essas emoções viscerais e conflitantes estão sempre se processando, sempre acontecendo, o terceiro chakra acaba vampirizando a energia do segundo chakra e do quarto. Na tentativa de equilibrar o segundo, terceiro e quarto, o primeiro e o quinto começam a doar energia para os chakras desequilibrados. E um chakra vai vampirizando o outro até que não sobra nada. É como se a pessoa estivesse no ponto neutro, né? Sabe o ponto morto do carro que a gente chama? Quando a gente coloca no neutro, que o carro não faz nada, não acontece nada, ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele fica ali parado, né? E não acontece absolutamente nada. Então, é como se a gente estivesse no ponto morto, no ponto neutro. A pessoa vai fazendo as coisas no automático, ela não encontra alegria em nada, ela não encontra motivação em nada e ela só pensa nos próprios problemas. E eu não tô falando aqui o que eu acho, eu tô falando o que eu constatei em 10 anos que eu atendi no consultório, todos os dias, pessoas deprimidas. As pessoas que têm depressão, elas têm a tendência de se concentrar muito nos seus próprios problemas, na sua própria vida. Então, quando eu
tratava pessoas com depressão, eu sugeria que elas fizessem um exercício. Que elas ficassem 3 dias, pelo menos, para começar, porque para elas é muito difícil, tá, gente? Depressão é sim uma doença, é sim falta de serotonina, falta de lítio e de outras substâncias, tá? Mas existe um fator energético que faz tudo isso acontecer. Existe um fator espiritual que desencadeia isso. Então é uma doença quimicamente comprovada, organicamente comprovada, mas tem um fator energético espiritual que faz com que essa doença seja orgânica, certo? Então eu recomendava que essa pessoa ficasse 3 dias sem reclamar e sem se concentrar nos seus próprios problemas. E que ela, nesses 3 dias, tinha que ajudar outras pessoas. Que ela tinha que se concentrar em usar a sua força para ajudar outras pessoas. E é incrível. Quando ele vê o deprimido, né, que tem outras pessoas precisando da ajuda dele e ela se concentra em oferecer essa ajuda, ela começa a melhorar e ela começa a encontrar sentido. Porque muitas vezes a depressão vem da falta da autoestima, a pessoa não se sente útil no mundo. Ela não encontra uma utilidade para ela, né? Ela se sente abaixo do nível mais baixo que possa existir. Ela se coloca para baixo, né, o tempo inteiro. Então, quando ela se concentra em estender a mão, em ajudar outras pessoas e principalmente fazer trabalho voluntário, que era o que eu super recomendava no consultório, elas conseguiam sair do lugar, se movimentar, ajudar outras pessoas e entender que os problemas dela não eram tão graves assim. Aí, quem é deprimido, tá me escutando e não consegue sair do lugar, pode ser que não concorde, pode ser que não veja graça nisso, mas eu tô falando de um trabalho terapêutico sério, comprometido, onde eu usava coach também e estimulava as pessoas a saírem do lugar. Porque o deprimido, ele não quer ter depressão. É um processo de sofrimento tão grande, né, que toma conta dele e ele não sabe o que fazer. Então, quando ele vai pedir ajuda, eu acredito que os terapeutas e as pessoas envolvidas coloquem todo o empenho, assim como eu colocava, né, quando eu atendia, para ajudar a pessoa a sair daquele estado em que ela tá, em que ela se encontra, né, daquela zona estacionária. É uma zona onde a pessoa fica completamente absorta da vida. Ela fica ali, a vida tá passando, aí o tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, vai passando e a pessoa fica ali com a sensação de que ela está num limbo e que ela não consegue sair do lugar. Então tem algumas perguntas que a gente pode fazer para quem tem depressão para ajudar ela a sair do lugar. Algumas perguntas bem simples, você não precisa ser um terapeuta, você não precisa ser um coach, mas você pode conversar com seu amigo, com seu familiar que está deprimido e você pode fazer essas perguntas. Uma delas é: o que você gostaria de fazer na sua vida? Se você não tivesse impedimento nenhum, o que você gostaria de fazer? Uma outra pergunta muito boa também: o que você planejaria para o seu futuro? Se você não tivesse nenhum impedimento, que tipo de plano que você faria para o seu futuro? Essas perguntas são boas para todo mundo, né? Nem importa se a pessoa tem depressão ou não, são perguntas boas de responder, para a gente vislumbrar o nosso futuro e aprender a planejar. Outra pergunta: qual sonho você não realizou e que, se você pudesse, você realizaria? E uma última pergunta que ajuda a pessoa a sair, né, dessa zona estacionária é: o que a sua alma gostaria de fazer? O que alimenta a sua alma? Que tipo de trabalho você faria mesmo de graça porque você ama? É uma pergunta boa para ajudar a pessoa a vislumbrar, né, uma situação futura. Porque a depressão, gente, quando ela pega alguém de jeito e a pessoa não está preparada, ela pode levar à síndrome do pânico, ela pode levar ao suicídio, né? E a gente que tem alguém assim na família ou por perto, a gente sofre muitas vezes mais do que a própria pessoa, né? De ver a pessoa desse jeito. E aí tem muitas outras técnicas, né? Que você aprende aqui no Código da Alma, que você aprende aqui no canal Luz da Serra. Tem o vídeo lá da limpeza espiritual de 21 dias, que é super recomendado para quem tem depressão, porque muitas vezes a depressão se dá por invasões obsessivas. Tem o vídeo lá dos sinais, né, que comprovam que a pessoa tá com obsessor também, e um deles é não gostar de tomar banho, e esse é um sintoma, assim, da depressão, é um dos maiores sintomas que tem, quando a pessoa não quer nem, né, escovar os dentes, nem tomar banho. No caso dos homens, não quer fazer a barba, no caso das mulheres, tanto faz a roupa, tanto faz o cabelo. Então essa falta de cuidado, de autoestima, revela um grau de depressão muito profundo, né, quando a pessoa se autoabandona nesse nível, ok? Uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum
tá? É que a medicina oficial fala que depressão não tem cura, que ela não pode ser curada e que ela tem que ser tratada com remédios ansiolíticos antidepressivos. Eu não concordo com isso, porque eu já vi muitas pessoas se curarem de depressão quando encontraram a sua missão de alma e um sentido para sua vida e um porquê de estar vivo, né? E aí as coisas começam a fazer sentido e a pessoa sai da depressão sem remédio algum. E outra coisa que eu não concordo é que um remédio alopático, que atua quimicamente, organicamente, repondo de forma sintética um hormônio, uma substância que o corpo pode produzir, além do remédio não ter alcance e não conseguir curar e sim tapar o sol com a peneira, ele tem entre 200 e 2.000 contraindicações e pode causar danos irreversíveis no cérebro, na mente e inclusive desencadear outras doenças. Então eu, na minha experiência, na minha opinião pessoal, não acredito que os remédios ajudem a curar alguma coisa. Eles só remediam e causam um processo ilusório, né, onde repõem essas substâncias que o nosso corpo, quando está em equilíbrio, quando os chakras estão funcionando perfeitamente, o nosso corpo tem condições de produzir tudo o que a gente precisa para manter a nossa saúde em equilíbrio. Claro que em alguns casos o remédio é recomendado, né? Os comprimidos alopáticos são recomendados, as pílulas, né, de psicotrópicos, de ansiolíticos, de antidepressivos são recomendados, porque tem casos que a pessoa quer cometer suicídio e isso vai ser muito pior para ela. Espiritualmente falando, não é um bom negócio cometer suicídio. Então, em alguns casos, é melhor a pessoa se tratar e, paralelamente, buscar um terapeuta holístico, fazer reforma íntima, tentar encontrar um propósito, um sentido para sua vida e depois ir parando aos poucos, né? Mas tem casos, quando a pessoa tá só triste, no momento de tristeza que ela precisa superar, ela pode fazer isso só com terapia e não caminhar, não enveredar por esse caminho dos remédios, porque isso causa danos irreversíveis para nós. Ok? Eu gostaria que você comentasse, curtisse, compartilhasse. Eu gostaria que você também se inscrevesse aqui no nosso canal, porque nós queremos o Play de Ouro do YouTube, onde a gente vai ter 1 milhão de inscritos. E assim, as nossas informações, o nosso canal vai se propagando, né, para mais pessoas. E se você concorda com o que a gente fala, com o nosso trabalho, é claro que você vai ajudar a gente a chegar nesse Play de Ouro. Então eu conto contigo e coloca aí o que você achou do vídeo, coloca aí nos comentários, né? Eu quero ouvir a sua opinião, eu leio tudo e é a partir dos seus comentários que nós vamos desenvolvendo novos conteúdos. Então eu deixo aqui meu abraço, meu beijo, eu espero que esse vídeo te ajude, que ajude seus familiares, seus amigos e até o próximo Código da Alma.